Esse outro exercício aqui, ó, é um exercício que envolve, que relata, né, que destaca aí o controle analógico. Antigamente, até aí uns 20 anos atrás, era muito comum a gente ter as placas analógicas fazendo controle. Então, controle de máquina, de equipamento, controle de processos industriais, era tudo feito analogicamente. Isso começou a mudar na década de 80, foi um processo assim bem lento, considerando 2 décadas, e aí no início dos anos 2000 o negócio acelerou muito, e aí digitalizou tudo. Né? Hoje em dia, existem controles analógicos? Existem, são controles específicos, às vezes em placas, em dispositivos específicos, e as placas e os controladores que já estão rodando em planta aí, né? Tem planta aí da década de 70, tá rodando até hoje, né? Tá mais de 50 anos lá e tem equipamento controlando processos, dispositivos e totalmente analógico. Então, onde a gente vai encontrar esses equipamentos com controle analógico são nesses equipamentos mais antigos ou em aplicações mais direcionadas. No geral, falando de automação, na automação, assim, é muito difícil você encontrar alguma coisa analógica de controle, né? Hoje é tudo via controladores digitais dedicados. Você compra lá o controlador de temperatura, o controlador de pH, ou controladores genéricos, que são os CLPs. Né? Então, você vai fazer um controle, você vai fazer no programa. Você vai lá implementar via programação. Né? Você não vai fazer com amplificador operacional. E voltado mais para eletrônica, para dispositivos eletrônicos, para equipamentos às vezes menores, para máquinas, é tudo via microcontrolador. Ou a gente usa microcontrolador, ou a gente usa DSP, que são dispositivos de processamento de sinal, que é bem semelhante aos microcontroladores, ou a gente usa FPGA, né, que também é digital. Então, a gente não usa analógico, mas, né, a gente consegue implementar os ganhos de um controle linear, né, de um controle comum aí, né, que os mais típicos é o PID, o PI, o PD e o P. São os mais comuns. Os mais comuns mesmo é o PI e o PID. Né? E o proporcional em alguns casos. Então, esses controles eles são implementados via operacional. Agora, como que eles são implementados? Na disciplina, eu falo um pouquinho, né? No EAD, tem, né, uma parte desse conteúdo que é tratado. Eu acho que eu tenho um vídeo só que eu falo do integrador, mas eu não falo do diferenciador, mas tem no conteúdo, no material teórico. Então, eu consigo integrar, derivar, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tudo com computador operacional. Então, veja bem, né, vamos para o contexto aqui para a gente poder ser mais específico. No seu primeiro dia de trabalho, uma fábrica de papel, um engenheiro é convocado para substituir o sistema de controle analógico de um motor principal da bobinadora por um digital. Entre os diagramas elétricos que o fabricante forneceu, na época da compra, na compra do equipamento, o engenheiro encontrou o detalhe do controlador, mostrando na figura abaixo. Então, aqui está o sistema de controle. Aqui é a entrada do controlador, normalmente isso aqui é o erro, né? É o sinal de erro. É lá PV menos o set point, ou o set point menos a PV, vai gerar o erro, esse erro vai entrar aqui no meu controlador. E a saída, né, é o meu sinal, a variável manipulada, né? Ela pode ser a variável diretamente, ou ela pode ser convertida para variável manipulada. É o meu sinal de controle. Então, isso aqui é um controlador. Em eletrônica, a gente usa muito o termo de compensador também, né? Na verdade, em eletrônica de potência, a gente usa mais o termo compensador do que controlador. Mas na automação industrial, ninguém fala compensador, fala controlador, né? Que é mais, realmente, para mim, acho que faz até mais sentido. Então, aqui está falando, trata-se de um controlador proporcional integral, cujos ganhos, Kp e Ki, são respectivamente iguais. Então, ele deu os ganhos. O que esse exercício está fornecendo?
Eu não vou entrar muito no método do controle, porque isso ficou para outro colega, né, mais específico do controle. Eu até gosto muito de controle e trabalho também com essa parte de controle. Mas, para não invadir, né, outros tópicos, eu peguei esse aqui porque ele é de eletrônica, né, envolve eletrônica também. O que acontece? O PI, controle PI, eu tenho proporcional. O que o controle proporcional faz? Ele acelera a resposta. Quanto mais proporcional eu colocar, maior a resposta. Então, se você quer corrigir um erro, para acelerar esse erro, você tem que aumentar o proporcional. Agora, o detalhe é que se você começar a aumentar muito o proporcional, você tem uma resposta oscilatória. Você tem um overshoot, né? Às vezes você quer acelerar o controle para a temperatura sair de 30 e chegar em 40. Só que você colocou um proporcional muito nervoso, muito abrupto, você acelera o processo de correção, porém, a temperatura vai lá em 50, depois ela volta lá em, sei lá, se eu estou considerando 40, ela vai em 50, volta lá em 36, vai lá em 46, ela oscila até chegar próximo do 40. Né? Então, você acaba criando um sistema ou subamortecido, com resposta subamortecida, ou criticamente amortecido. Então, tem que tomar um certo cuidado. O integral, o que ele faz? O integral é o efeito de memória. Né? O integral, ele elimina o erro de regime. Né? Então, é como se ele ficasse considerando o erro passado. Eu vou atuar agora, só que eu vou olhar para o passado e ver o que aconteceu no passado. E eu vou ser mais ponderado. Então, normalmente, o integral, ele, nesse sentido, ele tende a diminuir o overshoot e ele regulariza o erro de regime permanente. Porque só com proporcional vai ficar um erro de regime. Eu quero 40 graus. A hora que estabilizar só com proporcional, ele vai estabilizar em 38, por exemplo. Ou em 41. A hora que você põe o integral, a ação integral, ela elimina o erro. Porque é como se fosse uma rampa. É uma rampa. Né? Ele é acumulativo. Então, ele gera uma rampa ali no erro, que chegar num ponto que o erro vai tender a zero. Então, nesse caso aqui, batendo o olho, eu tenho aqui um somador. Eu tenho um somador. Então, aqui na entrada, eu tenho um somador. Esse amplificador operacional, ó, que eu estou passando o mouse aqui em cima, ele tem uma realimentação, um resistor de entrada numa das entradas e um resistor em outra das entradas. Então, o ganho aqui vale 1. O ganho desse amplificador operacional vale 1. Vamos pegar aqui essa imagem. Eu vou jogar ela aqui para facilitar. Porque ele não pegou aqui, copiar de novo. Pegou só o link. Beleza, ó, vou ampliar aqui. Esse circuito, esse aqui, ó, colocar ele tracejado aqui, ele é o estágio de saída. Esse estágio de saída é um somador. Então, esse aqui eu vou chamar de estágio 3. Esse bloco aqui, colocar de outra cor, esse bloco aqui, ó, é um integrador. E esse bloco aqui é um inversor. O que é um inversor? O inversor é um ganho proporcional. O amplificador inversor, o amplificador não inversor, são ganhos proporcionais. E esse aqui é o ganho integral. Então, aqui eu tenho PI. Qual que é a equação de cada um? A equação desse aqui, ó, tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes menos R4 dividido por R5. Então, veja que esse termo aqui, ó,
é o ganho de tensão. Menos R4 dividido por R5. Então, isso se refere ao inversor. Então, o inversor, ele oferece o ganho proporcional. Beleza. E o integrador? O integrador, tensão de saída, é igual ao ganho. O que é o ganho? É 1 dividido por R, R6, vezes C1. Vezes a integral de 0 a t da tensão de entrada em relação ao tempo, né, integrando em relação ao tempo. VI de t dt. Então, essa é a equação do integrador. E, por fim, a equação do subtrator. O somador. O somador pode ter várias entradas, pode ter infinitas entradas. Então, a equação é o seguinte, menos o resistor de realimentação, R1, dividido pelo resistor da primeira entrada, R3, vezes a tensão da primeira entrada, chamada de V1, mais o resistor de realimentação de novo, R1, dividido pelo resistor da segunda entrada, R2, vezes V2. Pronto. Agora, esse vale 10K, esse vale 10K, esse vale 10K. Então, eu posso falar que isso aqui, ó, vale 1. E isso aqui também vale 1, porque os resistores são iguais. Dessa forma, eu tenho que o Vout vai ser menos V1. Vamos considerar que aqui é V1 e aqui é V2. V1 menos V2. Beleza. Então, o que ele pediu? Ele pediu o ganho. Ele só está pedindo o ganho. Aqui, ó, eu tenho um negativo. Certo? Eu tenho um negativo. Eu estou fazendo uma inversão. Eu não tinha colocado, mas aqui tem um negativo. E aqui eu já tinha colocado um negativo. Por que aqui tem um negativo? Porque o integrador, o sinal está sendo aplicado à entrada inversora. Então, na equação, existe esse negativo. Então, esse negativo e esse negativo vai se anular com esse negativo. Vai virar positivo. Como esse ganho vale 1 e esse ganho vale 1, o ganho desse estágio de saída vale 1. Esse estágio de saída é meramente um somador. Eu estou somando a ação integral e a ação proporcional. Agora, quem que é o ganho proporcional? 100, que é o R4, dividido por 10. 100 dividido por 10. 10 é o R5. Então, o proporcional vai me dar um ganho de 10. E o integral? O integral, quem que é o ganho? O ganho é esse termo aqui, ó. Isso aqui, ó, é a ação de controle, é a integração. O ganho está acompanhado com ela. Então, vai ser 1 dividido por 10 micro, que é o capacitor, vezes 10K. 10 micro. 10 micro por 10K. Isso aqui, ó, fazendo a calculadora, vai dar 10. Certo? 10 vezes 10 é 100. Micro vezes K, 10 é menos 6. Mais 10 é terceira, 6. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. 100 vezes 10 é menos 3, vai dar 0,1. 1 dividido por 0,1 é inverter 0,1, vai dar 10. Então, veja que a ação integral e a ação proporcional valem 10. Agora, vale 10 negativo? Os dois aqui são negativos. Não. Vale 10 positivo, porque a ação ela vai sair aqui na saída. Ó. Aqui vai estar a minha variável manipulada, meu sinal de saída do controlador, meu sinal de controle. Então, ele vai passar por uma inversão.
esse menos passa por uma inversão e esse menos passa por uma inversão. Então, nesse caso específico, a gente tem ganho 10, 10. Então, a resposta que seria a letra B.